Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. E hoje eu vou contar mais um relatinho pra vocês. Lembrando que se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário com todo respeito. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que é muito importante aqui pro canal. Bom, e o nome do relato de hoje chama A Aparição que Marcou a Minha Vida. Vamos ver do que se trata. Quem nos conta não tá falando, mas eu acho que é uma moça. Vamos descobrir juntos. Olá, eu acompanho o canal de vocês que falam de coisas sobrenaturais e adoro ouvir as histórias. Bom, é o seguinte, quando eu tinha 4 anos, em 1982, eu morava com a minha avó materna, meus tios, irmãos da minha mãe. Nessa época, a minha mãe estava se separando do meu pai e mesmo assim os dois conviviam, né, juntos, porque eles trabalhavam juntos no mesmo lugar. Então, como a minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com ela. E assim acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites após o trabalho, a minha mãe ia jantar lá e me ver. Por estar se separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana e em várias ocasiões eu via ela bêbada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa, na avenida tal, no bairro tal, na cidade tal, próximo ao shopping tal. Eu era uma criança alegre, adorava brincar com as crianças da vizinhança e com minhas bonecas. Era muito paparicada, afinal eu era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e a minha querida avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, a minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e eu ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas, da estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro, tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Fecha a porta lá pra mim. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro, tentando dormir, eu estava com a cara para a parede. Quando eu fui virar para o outro lado, ela estava deitada com a cara aqui para a parede. Quando ela foi virar para o outro lado, tentando dormir, apesar de criança, eu não quis acreditar no que eu estava vendo. Em frente à minha cama, tinha uma pessoa muito magra, alto, com uma capa preta e o cabelo dele me chamou muita atenção. Era um corte Chanel daqueles da década de 20, 30 e ele era ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha, né? Ai, que gracinha, fantástico. Deus o livre. É de coisa que eu nem falei isso, quero ver não. Hiper liso, tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim. E o rosto dele era quase de uma caveira, mas ainda tinha traços humanos, mas era catavérico. Na hora eu queria berrar. Imagina, até um adulto se assustaria, imagina uma criança de 4 anos. Só que eu berrava e a voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. Eu queria me mexer, mas eu estava paralisada. Ele conseguiu falar comigo, mas não pela boca, como se o pensamento dele estivesse entrando na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa. Eu sei como que é esse negócio de... Parece que é pela mente, assim. Já tive essa experiência também. Não fala, não abre a boca pra conversar. Parece que é pela mente, sei lá. Não sei como que acontece.
É, Ele disse que eu era uma criança bobona, medrosa, mas que ele jamais faria nenhum mal para mim. E que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Eu pus o urso de pelúcia na minha cara para me esconder dele, mas a imagem dele passava pelo urso e ele não sumia. Que loucura. De repente, ele esfumaçou e sumiu. Aí eu levantei da cama com as pernas bambas, acendi a luz, corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que meus tios acordaram e invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta no quarto e de cabelos vermelhos. Eu chorava, soluçava, fui à cozinha com minha avó e ela me deu chá de erva cidreira, né, para variar. Quero deixar claro que a minha avó pegou um terço e foi nesse dia, aos 4 anos, que eu aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá pra cá, toda vez que eu ia dormir, eu rezava com a minha avó. Minha avó era super amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam comidas e cozinhar e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido de madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela ouviu os meus berros. Minha avó me chamou e disse para eu contar para a tia Constância. Esse era o nome da vizinha. Lembrando que o nome está trocado. E amiga da minha avó. O que eu tinha visto. E eu contei tudo para ela e fui brincar. A dona Constância disse o seguinte para minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade. Já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. Minha avó perguntou o que eu poderia ter visto, e como a dona Constância frequentava um centro de umbanda, lembrando que nós não fazemos acepção de religião, todos aqui são muito bem-vindos, tá bom? Se for comentar, comente com respeito, por favor. E provavelmente. E a dona Constância frequentava um centro de umbanda. Ela disse para minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda, ou seja, um Exu caveira, e que provavelmente quando adulta eu seria médium e teria que desenvolver na Umbanda. A minha avó não gostou muito. Ela não gostava dessas coisas e era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido, mas eu passei a escutar vozes e ver vultos. Minha mãe então contou para o meu avô e ele é espírita kardecista. Dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a tal cidade conhecer Chico Xavier. Na hora, o meu avô me levou na federação, passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta eu fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse um pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo eu não ia ter isso na memória e contar os detalhes depois de adulta. Minha mãe teve mais 2 filhas e minhas irmãs, quando tinha 9 e 10 anos, pediram para que eu contasse o que eu tinha visto. Aí sim a minha mãe acreditou em mim. Muito legal. Mediunidade aflorando logo cedo. Muito obrigada por ter contado seu relato aqui pra gente. E foi isso, galerinha. Se você gostou desse relato, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E até o próximo relato. Tchau!